Bom dia, igreja, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com a sua vida, com a sua casa, com a sua família, que o Espírito Santo de Deus possa habitar ricamente em cada um de vocês e que o nosso Deus seja agradecido nessa manhã. Nós queremos cantar junto com vocês um hino muito conhecido, Cantarei ao Meu Salvador, que eu sei que vocês podem até saber de cor, melhor do que eu até. Vamos cantar juntos? Acabamos de cantar, aleluia, feliz sempre cantaremos. Tem horas até que a gente não vai conseguir cantar com toda a felicidade. Mas a alegria que nós temos, ela não vem das circunstâncias. A alegria, a felicidade que nós temos, vem da confiança que nós temos no Senhor, na sua provisão, no seu cuidado para conosco. Nós estamos vivendo tempos, queridos, únicos. Isso vai ficar na nossa história como igreja, nossa história como servos do Senhor, como discípulos. Nossa vida está sendo transformada pelas circunstâncias externas, mas também por causa da busca que eu e você temos feito ao Senhor diariamente na sua presença. Essa é a minha expectativa para você e para mim, para as nossas igrejas. Nós temos nos unido nesse tempo e nesse tempo temos experimentado a provisão de Deus. Tudo que nós temos é de Deus. Deus é dono do templo, Deus é o dono da gente, Deus é dono das nossas contas bancárias, da nossa casa. Por isso, tudo que nós fazemos deve ser para a honra e glória de Deus. Muitas vezes você pensa assim, eu entrego meu dízimo, eu dou meu dízimo. Nós, queridos, estamos administrando os recursos de Deus. 100% do que temos é de Deus. Os 90% que porventura ficam com você é para você administrar para a glória de Deus. Nós vivemos um tempo de novos desafios. É importante que nós tenhamos coragem de investir no reino para que mais pessoas sejam alcançadas. Essa estrutura que você está vendo e tudo que nós temos vivido nesse tempo, se você pudesse pegar o primeiro culto que você assistiu online, lá no dia, acho que no dia 15, foi dia 15, pastor Maurício?
dia 15, que nós fizemos o primeiro culto. Aquele primeiro culto era uma realidade. Internet caindo, problemas. Nós estamos no novo tempo. A Igreja Batista Itauá está investindo e você precisa, querido, participar disso. Eu sei que você está falando, mas não é o tempo de investir. Não, bendito, é a hora de investir. É a hora de acreditar, é a hora da gente alcançar mais gente, é a hora da gente melhorar a qualidade. Eu estou falando como se fosse membro da Igreja Batista Itauá, dando meu dízimo aqui. Não, querido, não se empolgue. Você que é da primeira Igreja Batista da Nova Jerusalém, deve ofertar e dizimar em nossa igreja, porque nós continuamos com todas as nossas contas, cuidando de tudo. E nós precisamos que você seja fiel. Esta semana, uma irmã falou comigo, olha, pastor, está aqui em casa guardado o meu dízimo, eu estou esperando o momento para poder levar, ainda não aconteceu. Faça isso, irmão, se é o recurso que você tem, se é o jeito que você tem, mas outros estão encontrando maneiras, se envolvendo com a tecnologia para poder dizimar. Você que é da Igreja Batista de Itauá, que coisa extraordinária, é só você chegar o seu celular aí no QR Code e você já vai se encaminhar direto para o Atos 6, também os atos seus de contribuição, mas é Atos 6, onde você vai poder contribuir, dizimar, ofertar para missões. Que coisa extraordinária. O povo de Deus, ele não retém, porque ele sabe quem nos sustenta é o Senhor. Eu não posso comer o maná que Deus me deu hoje e amanhã. A provisão e a misericórdia de Deus vai se renovar amanhã, querido. Seja fiel, contribua, faça a sua parte, continue adorando, continue crendo, continue louvando, confiando e esperando no Senhor. No tempo certo, tudo vai passar, a dificuldade vai passar e nós estaremos no novo tempo. Que Deus abençoe você nesse tempo de contribuição. Deixa eu só lembrar você, Primeira Igreja Batista Nova Jerusalém, o pastor Maurício vai lembrar também, os irmãos de Itauá, e eu também estou fazendo isso. Semana que vem nós temos a celebração da Ceia do Senhor. Então eu quero que você já se prepare para esse momento. Foi um momento muito especial no mês passado e nós vamos viver isso novamente. Separe os elementos, prepare o seu coração nessa semana, que nós teremos um tempo especial para juntos à mesa do Senhor celebrarmos. Então, enquanto você traz o seu dízimo, ou melhor, você oferta da sua casa o seu dízimo, sua oferta de missões, faça isso, adorando a Deus e louvando a Deus, junto com o Ministério de Louvor. Que Deus abençoe você. Olá, você que é da Igreja Batista do Itauá, na Ilha do Governador, do meu amigo, seu pastor Maurício Bossuá, eu quero convidar você a participar ainda mais da campanha de missões mundiais Transforme o Mundo com a Alegria de Jesus. Você sabe, estamos vivendo uma pandemia, mas nós temos a solução para todas as dificuldades, que é Jesus Cristo. Por isso, convido você a orar, ofertar e mobilizar. Vamos juntos transformar o mundo com a alegria de Jesus. Deus abençoe sua vida. Escuto a convocar-me, pronto estou e vou te obedecer. Nessa cena vou seguir teus passos, mesmo que eu precise padecer. O que sou e tudo que possuo, eu entrego para te servir. Quero ser um instrumento usado por ti, Senhor. Eis-me aqui, eis-me aqui. Minha vida quebra, molde e usa. Quero ser um vaso em tuas mãos.
Glória a Deus, glórias a Deus. Quero saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dar a você também o meu bom dia. Que bênção podemos estar reunidos aqui como igrejas nesse lugar, Primeira Igreja Batista de Nova Jerusalém, junto com a Igreja Batista de Itauá, para celebrarmos ao Senhor depois desse momento tão extraordinário de dízimos de ofertas, de campanha de mobilização de missões. Eu quero orar ao Senhor, consagrando a Deus nesta hora, dízimos de ofertas, a oferta missionária, e também pedir a Deus que abençoe a sua vida num momento ímpar de intercessão, quando tem sido assim realmente muito preocupante a situação de algumas pessoas, e nós queremos então colocar a sua vida diante do altar do Senhor. Como tenho dito no vídeo que fiz sobre a participação do culto online, esta é a hora de você se preocupar em cultuar. Eu sei que a nova forma de adoração, Senhor, passa pela tecnologia, mas se desprenda um pouquinho agora do chat, se desprenda um pouquinho de qualquer outra coisa que possa prender a sua atenção. Vamos abaixar as nossas cabeças, vamos fechar os nossos olhos, vamos nos unir nesse lugar chamado oração, vamos congregar agora nesse templo que se torna a intercessão, aonde como igreja podemos estar juntos diante do nosso Deus, rogando uns aos outros e consagrando também a Ele dízimos e ofertas. Oremos ao Senhor neste momento. Pai, eu quero te agradecer em nome de Jesus pelos dízimos e ofertas levantados agora nesta manhã, aqueles que aconteceram durante a semana, os que vão acontecer agora durante a tarde. Senhor, muito obrigado, porque temos vivido dias realmente difíceis, mas o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos suprido e vai continuar suprindo tanto as famílias quanto a tua igreja. Quero colocar agora, Pai, aqueles que estão enlutados. Quero colocar, Senhor, aqueles que estão internados. Quero colocar, Senhor, aqueles que estão emocionalmente abalados. Eu quero colocar diante do Senhor de forma intercessória aqueles que por acaso já estão desempregados em função de tudo que estamos vivendo. Eu quero te pedir que nesta manhã o teu poder renove, cure, transforme, liberte, abra portas para o louvor do teu nome. E agora, Senhor, quando vamos expor mais uma vez a carta do apóstolo Pedro, nesta série de mensagens numa exposição bíblica, que a tua mão, o teu poder, possa se manifestar nesta hora. Invada as casas da tua igreja, invada, Senhor, as nossas salas, os nossos quartos, que por meio, Senhor, do nosso smartphone, da nossa televisão, do nosso computador, a tua presença seja manifesta no poder do nome de Jesus. Abençoa esta palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, eu quero te dar uma explicação por orientação técnica que temos recebido. Nós vamos aqui evitar em muito falar sobre as expressões do vírus que estamos combatendo nesse tempo, porque soube que o YouTube está, inclusive, por medo de espalhar-se fake news, ele está substituindo, até mesmo inviabilizando o compartilhamento de vídeos que tragam a expressão que não posso mais usar e não deveria usar. Então, todo mundo está dentro de um mesmo contexto. Você sabe, 26 de abril, o porquê nós não estamos reunidos presencialmente, estamos aqui congregacionalmente. Então, eu quero pedir a você que nesta manhã abra a sua Bíblia na primeira carta do apóstolo Pedro, onde nesta manhã quero pensar com você num tema. Uma coisa é o tema da série de mensagens, outra coisa é o tema da mensagem. A série tem um assunto maior, que é a exposição da carta do apóstolo Pedro, a primeira carta. Mas agora, eu quero nesta manhã pensar sem Cristo e com Cristo. Você vai entender o tema da mensagem desta manhã ao longo da exposição das Sagradas Escrituras. Quero então pedir a você, como já temos feito desde domingo passado, não estamos mais compartilhando o texto para provocar, incentivar você
a abrir a sua Bíblia ou acessar a sua Bíblia, apenas aí 1 Pedro 1, 14 a 25 para facilitar. Quero ler com você então para a glória de Deus. Preguei domingo passado à noite no verso 13 e nesta manhã do 14 ao 25, encerrando o capítulo 1 e à noite, já dando um spoiler para você, o capítulo 2, nós vamos entrar nele. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Esse foi o versículo que nós ministramos no domingo passado à noite. Verso 14. Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante a coisas corruptíveis, como prata e ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Conhecido com defeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal, não fingido, amai-vos de coração uns aos outros, ardentemente, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e permanece, e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Louvado seja Deus pela sua palavra. Que texto exuberante do apóstolo Pedro na sua primeira carta. Quero incentivar você a voltar no domingo 13 de abril, foi da semana passada, foi 13 de abril, no domingo passado a este, pela manhã, domingo passado de manhã, no dia 19, é uma confusão aqui, irmãos, no dia 19 de abril, pela manhã, eu preciso que você reflita sobre o que ministramos na semana passada, pela manhã, na abertura dessa série de mensagens, para que você entenda o contexto histórico. O apóstolo Pedro está escrevendo para uma igreja que está diante de uma grande perseguição e uma trágica realidade. Os discípulos de Jesus foram duramente, idolosamente, acusados do incêndio de Roma, por Nero. A situação está difícil demais, há uma grande crise acontecendo, eles estão escondidos, eles estão em casa, eles não podem cultuar, eles estão sendo perseguidos, e esta carta, então, ela é escrita, um momento oportuno para refletirmos sobre essas coisas. E me chamou muito a atenção, nesse tempo, a ideia de que Pedro, mesmo num momento tão difícil para a igreja, ele não foge à sua responsabilidade pastoral, apostólica, missionária, profética, de orientar a igreja que vivia um momento muito difícil sobre algumas coisas que talvez possam parecer para você e para mim estranhas. E se Pedro fez o discurso que fez num tempo tão difícil, se Pedro escreveu o que escreveu, inspirado pelo Espírito Santo num tempo muito difícil, creio eu que a preocupação de Deus para quando a igreja vive tempos difíceis estavam sobre o apóstolo ao ponto dele escrever o que ele escreve. E ele então, preocupado com a vida espiritual da igreja, ele faz alguns apontamentos muito interessantes. Ele faz alguns apontamentos, nesse bloco de texto que lemos,
fazendo uma distinção entre aquilo que nós poderíamos chamar de crentes e descrentes, ou para tirar dúvida das pessoas que geralmente dizem: pastor, será que eu sou crente mesmo? Será que realmente eu fui salvo, pastor? Será que eu tive uma experiência real com Jesus? Esse é um tempo de quarentena, é um tempo em que nós estamos guardados, nós estamos em casa para deixarmos de ser contaminados e contaminar. Você sabe com o que? Eu já expliquei no início da mensagem. Por que não usarmos mais as expressões utilizadas? Nós estamos em casa e seria uma oportunidade incrível de você refletir sobre a sua salvação e de você aprender e de você crescer. Pedro faz aqui um bloco de notas, podemos dizer assim, onde eu dei como tema desta mensagem: sem Cristo e com Cristo. Ele aponta algumas características de pessoas que não têm a Cristo. E nesta manhã, mesmo sendo um tempo muito difícil sobre a sua vida, eu quero vos pregar o Evangelho. Eu quero vos anunciar o Evangelho de Jesus. Porque Pedro, mesmo diante de crentes, crianças, homens, mulheres, sendo queimados, virando lampiões, lamparinas nas ruas de Roma, mesmo diante de igrejas sendo jogadas ali para os leões e virando um grande espetáculo para o mundo conhecido da época, Pedro não se furta em compartilhar com eles o verdadeiro conceito da espiritualidade cristã, ao ponto de identificar nesses versículos lidos, realmente quem tem e quem não tem Cristo. Então eu queria pensar com você nesta manhã nas expressões que o apóstolo usa. Talvez na minha versão lida seja diferente da sua. E até mesmo a versão que vou usar na exposição é diferente da minha, porque como estou tratando de uma mensagem expositiva, é muito importante que nós tenhamos a visitação dos textos, entre aspas, originais. Então, quero pensar com você, primeira característica de pessoas que não têm a Cristo. Os versos que li traz uma expressão, logo no verso 14, que é uma vida de ignorância. Uma pessoa sem Cristo é uma pessoa que é ignorante à existência de Deus. Quando eu digo ignorância, eu não estou dizendo de pessoas ignorantes. Ficou muito conhecido para mim e para você que uma pessoa ignorante é aquela pessoa que distrata os outros, que é grossa no falar, mas eu estou falando do radical, da origem da palavra, ignorância, ausência de conhecimento. É uma pessoa que não tem conhecimento daquilo, ela é ignorante acerca daquele assunto. O mundo era ignorante. O mundo pagão não ama o conhecimento de Deus. Pessoas sem Cristo são pessoas que acreditam, por exemplo, o que Platão ensinou. Platão dizia que até o filósofo tem dificuldade de encontrar Deus. E ao homem comum é impossível entendê-lo. Platão diz isso e Aristóteles diz que Deus é a primeira causa sonhada pela humanidade. Porém, impossível de entendê-la. Quando nós temos uma pessoa que é ignorante e é tardia, é uma pessoa sem interesse em aumentar o seu conhecimento acerca de Deus, Pedro deixa muito claro para nós que são pessoas que anteriormente viviam na vossa ignorância, ausência do conhecimento de Deus. Se você não se interessa pelas coisas de Deus, nosso seminarista, líder do Ministério de Ensino, começou na quarta-feira a nossa Escola Bíblica Dominical online. Ela não é Escola Bíblica Dominical, ela é Escola Bíblica Quarta-feiral. E ele começou compartilhando conosco sobre o planejamento que a IBD tinha para janeiro. Ele traz para esse momento, antecipando o nosso calendário, em função do que estamos vivendo, e ele compartilha conosco informações muito preciosas acerca da teologia. Quarta-feira, nós teremos a nossa próxima aula, às 20 horas, no canal do YouTube da igreja. O seu lugar é aqui. Pessoas que não manifestam interesse em saírem da ignorância de Deus, do conhecimento de Deus, são pessoas que não têm a Cristo. Em segundo lugar, o verso 14 também traz algo
bem interessante para nós. Perdão, achei que tivesse com água aqui, estou pagando um mico aqui. Alguém aqui da técnica, sem entrar aqui nas câmeras, vai pegar aqui a água. Eu vou vir para essa câmera que fica mais fácil aqui de receber. Muito obrigado, Luiz. Me perdoe, irmãos. Mas eu quero pensar com você nesta manhã, não só sobre a ignorância. O verso 14 traz algo muito interessante, que é o desejo. O desejo. Eu não sei se alguém aqui da técnica conseguir nos ajudar a desligar esse ar-condicionado daqui, que sem entrar aqui nas câmeras, porque o ar aqui com a minha fala está secando aqui a minha voz. Eu queria então pensar com você, obrigado Robson, nosso seminarista, está aqui nos ajudando. Eu queria então pensar com você o que diz o verso 14, o seguinte: era uma vida dominada pelo desejo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinham anteriormente da vossa ignorância. A expressão desejo, ela está contemplada no texto grego. Pedro é alguém, um apóstolo muito agora profético em dizer que uma vida sem Cristo é uma vida marcada por desejo ardente. Na contraposição de como ele termina o bloco de texto lido, nos convidando ao amor ardente. Ele diz que é característica de uma pessoa sem Cristo, ou seja, o termo que ele usa na minha Bíblia é antes da nossa ignorância, como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinham anteriormente da vossa ignorância. Como é que é isso? Pelo contrário, segundo o que é santo, vos chama para a santidade. Pedro está dizendo que a marca de uma pessoa sem Cristo é o desejo carnal, é o desejo pela carne. E é triste poder ler a história de novo. E como a história não é a minha grande área de atuação, eu preciso me reportar aqui e me perdoe fazer uma pequena leitura, para que você não perca isso. Ao ler os anais da história social do mundo, em que o cristianismo surge, em que ele é imergido no seu nascimento, nós ficamos assombrados de ver a descarada carnalidade que se encontrava aquilo que Pedro chama de mundo pagão. Pessoas que viviam baseada numa grande imoralidade, que não era só sexual. Para você ter uma ideia, era um mundo extremamente pobre e desesperador. A pobreza era desesperadora, nada quanto muito diferente dos dias atuais. E é triste porque essa escala social mais baixa, que a cúpula e a alta cúpula não conseguia nem enxergar, esbanjava. O contexto da expressão grega usada para desejos não fala só de um desejo carnal por pecados imorais, por pecados sexuais. Era uma imoralidade. Diante de uma pobreza tão desesperadora, por exemplo, que o imperador Vitélio servisse miolos de perus reais, língua de roxinol, sobre uma mesa de 2.000 peixes e 7.000 aves. Uma imoralidade. O desejo pela glutonaria. O desejo pela carne. Uma pessoa que deseja a carne, que se realiza com a carne. Esse é um tempo em que parece que é tão contemporâneo que a castidade tinha sido esquecida. Esse negócio de casar virgem, que é retrógrado para o mundo pagão, parece-me que não é politicamente correto, até mesmo para alguns cristãos que seguem um rumo da nossa teologia, especialmente a teologia liberal. Eu fico impressionado com como as pessoas acabam querendo viver e dizer que vive uma vida com Cristo, se deixando levar pelo desejo ardente. Pedro está nos orientando aqui claramente
que as paixões que anteriormente estavam na nossa ignorância, uma delas é o desejo, a vida matrimonial, a maneira como se relacionam os casais, a maneira como se banalizou o casamento, tudo fruto de obra da carne. É por isso que o apóstolo Pedro vai chegar a também uma outra conclusão, e que um dos versos que eu acho muito interessante, no verso 18, ele diz: fútil procedimento que os vossos pais vos legaram, fruto do seu fútil procedimento. Era uma vida fútil. Para Pedro, nesse tempo, diante de um contexto, a vida era uma coisa quase que inútil. É impressionante como a futilidade é tratada por Pedro como uma obra carnal. Você observa no verso 18, sabendo que não mediante a coisas corruptíveis para um outro, que fostes resgatado do vosso fútil procedimento. A futilidade, ela é uma expressão pagã. Nós não fomos chamados para uma vida de futilidade, mas nós fomos chamados para uma vida de utilidade. As mídias sociais, as redes sociais hoje, tão mal usadas por muitos, entra dentro de um contexto de vida fútil. Quantas pessoas estão vivendo uma vida muito fútil, de falta de conhecimento? Eu fico conversando com algumas pessoas para gravar um vídeo, irmãos, para gravar 3, 4 minutos de uma orientação, para gravar 3, 4 minutos de palavra, às vezes a leitura de 2 livros, de 5, 6 ou 8 capítulos. E na internet viraliza qualquer brincadeira sem nenhum tipo de conteúdo. É impressionante como há uma futilidade na vida. Pessoas fúteis, vida fútil. É obra carnal. É obra de pessoas que não têm uma vida com Cristo. Porque quem tem uma vida com Cristo não tem uma vida fútil. Ele não está envolvido com futilidades. Observe que futilidades é característica de pessoas de um procedimento que você recebeu. Eu queria chamar a sua atenção para isso. Pastor, eu tenho... E mais? Não tem mais, porque eu estou expondo Pedro. E Pedro aqui, fica claro que no pensamento petrino, a vida sem Cristo é uma vida de ignorância, de desejos e de futilidades carnais. É uma existência despojada do significado. E a que não se subtrai a não ser o prazer fugaz de um instante que passa. Características de pessoas sem Cristo. Até mesmo, às vezes, dentro de nossas igrejas. Eu sei que aqui em Tauá não tem ninguém, nem lá em São Cristóvão, na primeira igreja batista de Nova Jerusalém. Mas em outros lugares deve ter. Agora, o sermão continua como se numa segunda parte, falando-se de algo contrário a isso. Pedro diz o que é uma vida sem Cristo, mas Pedro também diz o que é uma vida com Cristo. Uma vida sem Cristo e vazia de Cristo, ela é uma vida baseada nessas 3 afirmações que eu fiz para você. A ignorância, o desejo e a futilidade. Mas uma vida com Cristo é uma vida diferente dessa que eu estou compartilhando com você, que Pedro compartilhou com a igreja. Pastor, o senhor não acha uma palavra assim, muito dura para quem está sofrendo em casa? Ah, gente, eu até acho. Mas Pedro também achou e pregou. O Espírito Santo colocou no apóstolo Pedro. Eu não quero ficar aqui também só domingos pela manhã, te dando uma palavra de esperança, como a gente sempre tem terminado com uma palavra de esperança, como se fosse um coach espiritual para você. Eu quero lhe ensinar o Evangelho, eu quero lhe ensinar a Bíblia. É nesse tempo de pandemia que estamos dentro de casa, que você deveria se preocupar talvez um pouco menos do que está acontecendo lá fora, do que está acontecendo nos hospitais talvez, ou até mesmo no cenário político, e começar a pensar sobre a sua vida. Será que você tem a Cristo?
Será que se manifesta na sua vida esse tripé que eu falei de pessoas sem Cristo? Ou será que na sua vida se manifesta, por exemplo, aquilo que diz o verso do verso 14 ao verso 16? A vida cheia de Cristo é uma vida cheia de obediência e de santidade. É estranho, não é? Você vê Pedro pregando para uma igreja que está em plena dificuldade, em perseguição, exortando a igreja a uma vida de obediência a Deus e santidade. Então, se Pedro pregou para aquela igreja que sofria horrores, eu posso pregar para você também nesta manhã e convidar você que nesse tempo de quarentena repense o seu nível de obediência. A Bíblia agora no Novo Testamento é citada pelo apóstolo com a mensagem de sede santos porque eu sou santo. Esse é um tempo que nós estamos correndo perigo dentro de casa, de afrouxarmos a nossa santidade, de afrouxarmos a nossa obediência a Deus. Nós não somos um grupinho social isolado, nós somos a igreja de Cristo. Os eleitos por Deus não foram só eleitos para desfrutar de um grande privilégio, que é a salvação eterna e de um relacionamento com o Senhor, mas também de assumir uma grande responsabilidade. Eu quero mergulhar com você profundamente no texto, quando a Bíblia diz santo. O emprego da palavra santo é hagios, e o significado da raiz, olha isso, irmãos, isso é muito sério. O significado da raiz, hagios, no hebraico, traduzido para o grego, é aquilo que é diferente das coisas do mundo. É por isso que nós temos sim que ser diferentes. Eu ouço um grupinho muito espiritualizado, muito politizado no meio evangélico brasileiro, dizendo que a santidade está na gente fazer a diferença. Que a santidade, não, irmãos, a santidade está em sermos diferentes sim. O mundo é de um jeito e a igreja é de outra. Por quê? Porque a palavra santo, o seu radical tem uma vocação para diferente. Por isso que a gente não pode se amoldar ao mundo. Aquilo que nós fazemos para chegarmos nessa geração atual não pode ser deliberadamente, irrefletidamente feita a partir de uma ética mundanizada, mas de uma ética bíblica. O tempo hagios, porque é diferente de outros, os nossos templos são diferentes de outros edifícios. Por quê? Somos diferentes. O nosso repouso é diferente, por quê? Porque nós somos diferentes. O cristão é hagios, é santo, porque é diferente das outras pessoas. O cristão é um homem de Deus, por eleição de Deus. É eleito para uma tarefa no mundo e para um destino na eternidade. O cristão é para Deus, para a santidade de Deus. O cristão recebeu a tarefa de ser diferente, ser santo. Então, o nosso linguajar é diferente do mundo. Se o seu linguajar é igual ao linguajar do mundo, provavelmente você não tem Cristo ainda, você está vazio de Deus. Se a sua maneira de proceder, o seu procedimento continua como alguém da tua época, da época passada, da época sem Cristo, repense-se nessa manhã, se você teve realmente um encontro com Jesus, ou você se tornou só amigo da igreja, coleguinha dos crentes, parceiro do pastor, apoiador de todas as coisas, ou da obra. Somos santos, fomos chamados para a diferença. Poxa, pastor, mas eu estou passando tanta dificuldade. Essa igreja também estava. E Pedro não se furtou em trazer uma palavra. Eu estou lendo Pedro, eu estou expondo Pedro. Eu convidei você para expor Pedro. E você está aqui para aprender sobre Pedro. E Pedro, o apóstolo, chama a igreja que sofre a obediência a Deus e a santidade. Em segundo lugar, uma vida com Cristo, cheia de Cristo, é uma vida de reverência. Do verso 17 ao verso 21, eu poderia narrar com você aqui 3 alternativas e 3 oportunidades, não vou fazer, porque senão vai ficar muito extenso. O porquê que nós poderíamos pensar, o que nós poderíamos pensar sobre reverência. Nós somos um povo chamado à reverência. Nós somos, sim, um povo chamado a pensar
sobre tudo que fazemos e tudo que falamos. O cristão não pode esbanjar uma vida que foi comprada pelo preço da morte de Cristo. Isso falta reverência. O cristão tem que viver uma reverência porque a vida custou muito. A reverência a Deus, a reverência às coisas de Deus. Hoje está tudo banalizado, tudo pode. Nossos filhos precisam aprender a cultuar a Deus reverentemente. Reverência não significa falta de alegria, reverência não significa falta de informalidade. Tudo isso pode ter reverência, mas me preocupa um mundo hoje de evangélicos, de crentes, de familiares, a irreverência diante do Senhor. É por isso que eu propus aquele videozinho que você deve ter visto, aquelas orientações para culto online. É por isso que na minha casa, quando estamos diante da televisão, eu me visto para participar de um culto a Deus. Ah, pastor, Deus não se preocupa com a minha roupa, Ele olha o nosso interior. É verdade? Claro que é. Agora é em espírito e em verdade? Claro que é. Mas a reverência da minha roupa me ajuda a entrar em espírito e em verdade. A reverência daquilo que eu visto, de como eu me procedo, me ajuda a sair de uma rotina cotidiana normal para entrar em culto a Deus. Não estamos assistindo uma live, não estamos vendo uma série na Netflix, na Amazon, não estamos vendo um youtuber na internet, nós estamos em culto, nós estamos diante de Deus. Há uma postura, há uma reverência, há uma maneira de se proceder quando estamos diante de Deus em congregação, seja sozinho, seja com Deus e a sua congregação. A pessoa que está cheia de Deus é uma pessoa reverente, ela se preocupa, é a atitude de quem fala cada palavra, cumpre cada ação e vive cada momento consciente da presença de Deus. Reverência para Pedro é uma vida. O texto usado por Pedro é uma vida que se preocupa com Deus, na fala, na ação. Tudo que eu falo, tudo que eu faço, tem que ter consciência de que Deus está ali. Então, eu faço de forma diferente. Mas eu quero concluir nesta manhã com algo que você já pode ter lido na própria parte do texto. O texto termina falando de amor. Uma pessoa que tem a obra de Cristo cheia é uma pessoa diferente, é uma pessoa referente, mas é uma pessoa cheia de amor. Reverência, santidade, sem amor é legalismo. A Bíblia, Pedro vai dizer que nós deveríamos ter em vista o amor fraternal não fingido. Amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Esse é um tempo em que nós precisamos amar uns aos outros ardentemente, de coração, um amor não fingido, um amor que realmente se manifesta em atos e ações de reverência a Deus e em santidade. A santidade de Deus na pessoa de Jesus foi exercida no cuidado com o outro. Sabe por que a Igreja Batista de Itauá, a Igreja Batista Primeira em Nova Jerusalém, está diante de tantas iniciativas para ajudar, tantas campanhas, porque nós precisamos amar uns aos outros ardentemente. É nesse tempo que nós estamos vendo realmente o amor da igreja pelo pobre, pelo desguarnecido, por aqueles que estão enfermos, por aqueles que estão enlutados. É amar, irmãos. É amar, é amar, é amar. Às vezes nós amamos pessoas de quem nem gostamos muito, mas nós precisamos amar. Amar, se doar. Esse é um tempo de nós voltarmos a nos amar. Muitos irmãos aqui estiveram à beira da morte, nós nesse tempo já perdemos 2 pessoas. E para que sustentar dentro do nosso coração, às vezes, tanta ira, rancor, às vezes até ódio? Porque você não aproveita esse tempo para exercer sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, perdão, restauração. Vai esperar a hora do caixão, para depois vir chorar.
Se você tem problema com o seu pastor, perdoe e resolva nesse tempo. Se pastor, você tem problema com a sua ovelha, perdoa, resolva nesse tempo. Se vocês, pais e filhos, filhos e pais, sogro e sogra, sogra e sogro, se a sua família precisa voltar a se amar mais, esse é um tempo de estarmos juntos, de nos amarmos ardentemente, guardando o nosso coração. Nós, o cristão, renasceu não de uma semente mortal, mas sim de uma semente imortal. O cristão nasce não de um amor entre um homem e uma mulher. O cristão nasce do amor de Deus para com ele. Que coisa linda, que coisa linda é o amor de Deus. Nós somos criados para amar. A conclusão que eu chego desta mensagem é que o cristão que vive cheio da presença de Deus, cheio da presença de Cristo, é aquele que vive uma vida diferente, que leva uma vida sempre a partir da reverência a Ele. A vida que é feita pelo amor de Deus, que deu origem à sua própria vida. Terminando a primeira carta. O primeiro capítulo da primeira carta. Que eu quero fazer esse desafio a você nessa quarentena. Nesse tempo difícil que estamos vivendo. Reflita se você é ou não é de Cristo. Se a sua vida manifesta uma pessoa sem ou com Cristo. Independente do seu resultado, louvado seja Deus, porque a graça dele está sobre nós. E nós podemos, nesta manhã, nos voltar a Ele, nos reconciliar com Ele, para a glória de Deus Pai. Quero convidar você a hoje à noite, ouvir a exposição do capítulo 2 da primeira carta. Uma palavra também impactante para o seu coração. Como essa mensagem mexeu comigo. E eu gostaria de desafiar você a orar, a convidar pessoas, a fazer comentários na mensagem, não no chat, mas nos nossos comentários, para ajudar o nosso canal. Que Deus possa abençoar você, em nome de Jesus. Eu vou terminar orando este culto pela manhã, agradecendo a Deus pela sua vida e pedindo que Ele seja realmente o centro da nossa existência para a glória de Deus Pai. Senhor, eu quero nesta manhã, onde se finda este culto, orar pelo meu irmão, orar pela minha irmã, pedir ao Senhor que abençoe a sua casa, a sua vida, a sua saúde, mas acima de tudo abençoe a nossa igreja, para que as lições espirituais aprendidas nesta manhã sejam colocadas em prática. E que hoje à noite, no culto às 18 horas, tenhamos mais uma experiência de adoração na Tua presença. Eu oro, grato a Ti, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e até às 18 horas.